A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse dia eu gostaria de falar um pouco a respeito da verdadeira doutrina da igreja, porque muitas pessoas têm invertido os verdadeiros valores da igreja e do anúncio do Evangelho. Nós vemos isso quando nós ouvimos promessas de muitas denominações referente a benefícios terrenos, benefícios que só favorecem a vida nessa terra, e se esquecendo dos principais atributos do Evangelho, que são anunciados não somente por Cristo, mas também pelos apóstolos, e de antemão pelo Espírito Santo através da boca dos profetas. Muitas pessoas têm pensado que o Evangelho de Deus é prosperidade financeira, isenção de males na saúde, sucesso no serviço, fama, dons que muitas pessoas que não são crentes, que não tem nada a ver com o Evangelho, que não creem no Evangelho, também têm. Por exemplo, o dom de tocar, o dom de cantar, e coisas semelhantes a estas. Muitas pessoas têm pensado e concebido o Evangelho dessa forma. Mas quando nós analisamos a Escritura Sagrada, nós vemos que o Evangelho é completamente incompatível com essas coisas. É completamente oposto a estas coisas que nós temos ouvido dos nossos irmãos e da maioria das denominações católicas e evangélicas. E eu sei que no meio dessas denominações tem irmãos que têm interpretado o Evangelho da maneira correta e têm vivido o Evangelho, porque conforme a gente interpreta algo, é assim que a gente pensa, e logo a gente vive da forma que pensa. A gente conduz o nosso viver da forma que nós entendemos que devemos viver. Então, se nós recebemos um anúncio de maneira errada, a gente vai viver de maneira errada, e também vai pensar de maneira errada, e vai ensinar de maneira errada. E com base na minha fala, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que está registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do verso 27 até o verso 22. Primeiramente eu vou estar lendo, peço que os irmãos prestem atenção na leitura. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis esse nome? Eis que encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Porém, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus Cristo, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que obedecem. Então, primeiramente, nós vemos que os apóstolos, eles eram perseguidos por causa do Evangelho. Eu pergunto uma coisa para você agora. Você tem sido perseguido por causa do Evangelho ou por causa das suas obras? Se você tem sido perseguido por causa do Evangelho, a Bíblia diz que nós devemos nos regozijar. Com que base que eu falo nisso? Primeiramente, com as palavras de Cristo. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos perseguides, e mentindo todo o mal disserem contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. E com isso, esse era o viver dos apóstolos. Olha só o que diz
no mesmo capítulo, a partir do verso 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falasse mais no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então nós vemos que os apóstolos, eles obedeciam às palavras do Messias, porque mesmo quando eles eram perseguidos e castigados, o que aconteceu aqui? Eles se regozijaram por terem se achados dignos de terem recebido afronta. Por quê? Porque eles fizeram o que é mal? Porque eles estavam praticando maldade? Não. Porque eles estavam anunciando as verdades do Evangelho. A verdade do Evangelho que é Cristo. E eu queria deixar claro aqui que essa passagem que nós anunciamos aqui, que eu estou dando ênfase aqui, nós sabemos que nesse meio aqui, o Gamaliel, que era um dos principais dos fariseus, começou a discorrer, porque na verdade os fariseus estavam determinados a matarem os apóstolos. Mas Gamaliel foi lá e argumentou com eles um argumento muito lógico. Aí eles concordaram pelo fato de Gamaliel ter uma grande influência, o qual instruiu a Paulo, né? Aí eles deram ouvido, mas mesmo assim eles açoitaram. Mas se nós formos analisar de acordo com o Evangelho que é anunciado nos dias de hoje, nós vemos que existe uma incompatibilidade, porque tem muitas pessoas que não aguentam sofrer por causa do Evangelho. As pessoas não querem carregar a cruz mais. As pessoas não querem guardar os mandamentos. As pessoas querem viver uma vida libertina, sem lei, sem nenhum tipo de padrão de lei, né? É só o amor, mas veja bem, as leis elas se resumem no amor. Mas se você desresumir essas leis, elas vão parar no decálogo, nos 10 mandamentos. E é necessário nós observarmos os 10 mandamentos e estabelecermos em nosso coração, porque essa é a vontade de Deus. Gostaria que os irmãos analisassem suas próprias vidas e ver se estão compatíveis com a vida dos apóstolos, com a forma que eles viviam o Evangelho, com a forma correta de viver o Evangelho, baseado nas palavras do Messias, baseado nas palavras dos apóstolos, baseado na forma que Jesus ensinou. Amém? Porque nós somos discípulos de Cristo. Não somos discípulos de denominação nenhuma, somos discípulos do Messias, do Filho de Deus, o qual nos entregou uma nova aliança, o qual nos colocou debaixo de uma nova aliança, a qual foi estabelecida pelo seu próprio sangue, ali no madeiro. Amém? Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. A paz do Messias.